fui assistir Obsessão esperando encontrar mais um filme de terror qualquer, mas em menos de 20 minutos eu já tava completamente desconfortável. Não por causa de monstros ou sustos, mas é porque esse filme tem uma capacidade impressionante de fazer tudo parecer desconfortável. Conforme a história avança, você vai percebendo que as coisas estão saindo do controle de uma forma muito absurda. E acredite em mim, eu definitivamente não estava preparado para o que vi. Dirigido e roteirizado por Curry Becker, o filme acompanha um garoto extremamente tímido chamado Bear. Logo no começo a gente vê ele ensaiando uma declaração para a Nikki, a garota de quem ele gosta, falando que ela é incrível, que gosta muito dela e tal, só que aí a câmera abre e revela que ele não tá falando com ela, ele tá treinando com uma funcionária aleatória que claramente não queria estar ali. Ao lado dele tá o seu melhor amigo gordo, que escuta a declaração e já logo manda real, dizendo que tá uma bosta, e que segundo ele, a Nikki acharia aquilo brega demais, muito meloso. E vem a pior parte, o cara sugere que o Bear chame ela de Esquisi Nick, um apelido que ela ganhou na época em que sofria bullying na escola por ser muito esquisita. Cara, não faz sentido nenhum. Em que universo você chega na pessoa que você gosta e chama ela justamente pelo apelido que ela odeia? Não faz sentido nenhum. É tipo eu encontrar um amigo meu e cumprimentar ele com o pior apelido que ele já teve na vida. Mas mesmo desconfiado, o Bear pergunta o que mais ele deveria fazer. E o amigo sugere o óbvio, chamar ela pra sair. Só que existe um pequeno probleminha. Toda vez que o Bear tenta convidar a Nikki, ela quer levar esse amigo desgraçado junto. E o pior é a resposta do infeliz, que em vez de ajudar o amigo dele a finalmente ter o encontro, ele fala que aquele é o momento da rapaziada e que não vai abrir mão disso só porque o Bear está apaixonado. Pô, meu parceiro, com um amigo desses, quem precisa de inimigo? Chegando em casa, o Bear acaba encontrando seu gatinho morto ao lado de vários comprimidos que possivelmente ele derrubou e acabou ingerindo. Ele passa a noite inteira chorando pela perda do seu gato, enquanto fazia o que qualquer pessoa apaixonada e emocionalmente abalada faria, stalkeando o perfil da Nikki. Ele recebe uma ligação inesperada da própria garota. Ela o convida para o tradicional Noite da Rapaziada, que de início o Bear recusa, mas ele acaba mudando de ideia quando a Nikki comenta que pretende pedir demissão. Mas antes de desligar, a Nikki menciona algo aparentemente sem importância. Ela diz que derrubou seu colar no ralo, o que a deixou muito puta. Então, antes de encontrar os seus amigos, o Bear passa em uma loja tentando comprar um colar parecido pra ela. Só que ele não encontra nada que gosta. O que chama sua atenção é um estranho amuleto em exposição. Segundo a vendedora que tá ali, aquele objeto concede um desejo para quem o possui. E como toda boa história de terror começa quando alguém toma uma decisão burra, o Bear compra o negócio. Mais tarde no bar, a galera se reúne, conversa sobre a vida e tenta se divertir, quando a Nikki se levanta para buscar mais bebidas. O Bear vê ali sua grande oportunidade de finalmente conseguir ficar sozinho com ela, só que o universo claramente odeia esse garoto, porque no exato momento em que ele cria coragem para abrir a boca, surge aquele amigo desgraçado dele, chega falando sobre como a NASA é incrível, que não sei o que vai tomar no seu cu, seu gordo desgraçado. Sei lá, ele só aparece do nada, falando um assunto nada a ver com nada. Aí o protagonista meio que ignora e tenta falar com ela de novo, quando do nada a desgraçada da Sarah chega também, falando nada com nada, tipo, ninguém perguntou nada, só chegou falando, tipo, porra, mano, que menina esquisita. Sabe quando você tá prestes a contar algo importante e do nada alguém entra na conversa perguntando se pinguins têm joelho? Mais ou menos esse nível de interrupção. Bom, nessa altura eu já tava ficando um pouco irritado junto com o protagonista, porque, porra, ele tá tentando se declarar a meia hora e parece que todo personagem secundário do filme recebeu a missão secreta de impedir que ele faça isso. Após saírem do bar, Nick diz que quer ir pra casa porque tá muito cansado. O amigo gordo não gosta muito da ideia, já que eles iriam para um karaokê depois, mas o Bear vê aquilo como uma oportunidade. Ele se oferece pra dar uma carona para Nick, que aceita de primeira. Chegando na casa dela, a garota pega ele de surpresa, perguntando se ele gosta dela. Só que mesmo tendo a oportunidade perfeita pra se declarar, o Bear nega e diz que eles são apenas bons amigos. Em seguida, Nick pergunta se ele gosta da Sarah, já que eles veem uma boa conexão entre os dois, e diz que ela gosta dele muito descaradamente. Ele responde que não e que são apenas bons amigos, algo que faz com que a Nikki saia meio puta do carro pra ir pra casa. O Bear a chama de volta, aparentemente decidido a finalmente contar o que sente pra ela, mas na hora H ele trava, muda de assunto e diz que esqueceu o que queria falar. Bom, a Nikki fecha a porta do carro e começa a caminhar pra casa. Então o Bear abre o vidro e grita: "Boa noite, Esquisinick." Não, irmão, você não chama a pessoa que você gosta pelo apelido que ela ganhou quando sofria bullying, mano, não faz sentido. O cara teve todas as chances de impressionar a garota e ele escolheu justamente a pior opção possível. Bom, a garota fica muito puta, obviamente, entra na casa dela e deixa o Bear lá sozinho, que nem um idiota. E é aí que ele pega aquele amuleto nada suspeito, faz um pedido e quebra o objeto. E que pedido é esse, você me pergunta? Ele deseja que ela ame ele mais do que qualquer coisa no mundo. E cara,
Pedir pra uma pessoa te amar mais do que tudo é basicamente pedir pra aparecer uma maluca obsessiva na sua casa. É um tipo de pedido que termina com alguém esfaqueando a atendente da padaria só porque ela te falou bom dia. Bom, antes de ir embora, o Bear olha para a varanda de Nick e vê a garota completamente imóvel. Do nada, ela dispara em direção ao carro numa velocidade absurda, diz que tá se sentindo muito sozinha, o convida para entrar, algo que ele estranha e recusa. Só que a Nick continua encarando ele de um jeito muito bizarro, vai até a porta do motorista, abre ela, tenta puxar ele à força, mas aí ela para no meio do caminho, dá a volta no carro, entra nele, diz que tá muito mal porque o pai dela tá com câncer, uma informação que ela nunca havia falado antes. Ela diz que tá muito triste e diz que quer ir pra casa dele, uma oferta que ele aceita até que facilmente. Os dois chegam na casa do Bear e logo de cara, Nick começa a agir de um jeito esquisito pra caralho. Ela fica andando pela casa e cheirando tudo, dizendo que gosta do cheiro dele. Mano, que puta cena bizarra. Eles vão pro quarto e o Bear fala pra ela que se ela precisar de alguma coisa, é só chamar ele. Só que a Nick quer alguma coisa. Ela quer que ele durma ali com ela essa noite. Algo que ele analisa e recusa por uns 3 segundos, mas é convencido rápido demais a dormir ao lado de uma mulher sem camisa que ele acredita estar bêbada. Parabéns, Bear, você só toma decisões boas. Pô, é nesse momento que você começa a questionar um pouco as decisões desse protagonista, sabe? Bom, os dois acabam se beijando e no meio da trocação de saliva, a Nick parece recuperar a consciência por um instante e acaba se afastando bem assustada. Ela começa a chorar, dizendo que tá confusa, triste e completamente perdida. E depois de escutar tudo isso, depois de ver essa maluquice toda, o Bear decide dormir no chão, porque sim. Mas no meio da madrugada ele acorda e vai pesquisar um pouco sobre o amuleto que ele comprou, só que ele não encontra nada muito relevante. E quando tá voltando para o seu quarto, ele encontra a Nick sentada na cama, perguntando onde ele estava. Bear responde que foi ao banheiro e ela imediatamente pede pra ele deitar ao lado dela. E ele aceita, sem pensar 2 vezes. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra o corpo do seu gato morto no meio da cozinha, cercado por velas, objetos estranhos, como se estivesse acontecendo algum tipo de ritual ali. A Nick aparece e explica que aquilo era apenas um memorial pro gato. Não, porque quando eu penso em homenagear um animal de estimação, a primeira coisa que vem na minha cabeça é montar um ritual satânico na cozinha dele, né? O Bear diz que aquilo foi errado pra caralho, mas a discussão dura aproximadamente uns 5 segundos, porque logo depois disso os dois saem juntos pra trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ai, cara, e foi nessa hora que eu comecei a me perguntar se o problema realmente era Nick, porque, porra, a garota agiu como uma maluca desde que saiu da própria casa, ficou cheirando a casa inteira dele, dizendo que o cheiro dele era muito gostoso, tentou arrancar ele do carro à força, beijou ele e depois entrou em pânico, como se não soubesse o que estava fazendo, pegou o gato morto dele do saco de lixo de dentro do carro, colocou na cozinha e fez uma homenagem em forma de ritual satânico, e mesmo assim o Bear continua andando com ela normalmente. Cara, vai tomar no seu... Chegando na loja, o Bear chama um amigo gordo dele pra conversar em particular e diz que está muito preocupado com o comportamento da Nick, mas o amigo nem parece levar aquilo muito a sério, ele só diz que ela provavelmente estava drogada e que o Bear tá sendo muito paranoico. O protagonista claramente não parece muito convencido, mas acaba aceitando a explicação. Ah, e um detalhe legal dessa cena é que enquanto eles estão conversando, dá pra ver a Nick no fundo tentando escutar bem escondidinha, assim como se nada tivesse acontecendo. Eu acho esse um detalhe muito legal. E quando finalmente o expediente deles termina, o Bear avisa que não vai poder dar carona pra ela, só que a Nick só responde que queria pegar a bolsa dela, que esqueceu no carro, e entra no carro dos amigos dela ali e vai embora. O protagonista ficou com cara de cu, acho que ele achou que ela ia falar pra ir com ele e ela só não foi. Chega na madrugada, enquanto o Bear tá conversando com seu amigo gordo, ele escuta alguém batendo na sua porta. Quando ele abre, ele encontra a Nick usando uma roupa toda arrumada e muito mais tranquila do que na noite anterior. Ela admite que tava drogada, pede desculpas pelo comportamento estranho e finalmente fala o que o Bear queria ouvir desde o começo do filme. Ela diz que sabe que ele gosta dela e que também ela gosta dele. Você não vai acreditar. Eles começam a ficar! Uou! Uau! Nossa, não imaginaria que esse arrombado fosse fazer isso, né? Eu lembro que eu pausei o filme e fiquei olhando alguns segundos pra tela e não falei nada, tá ligado? Porque, cara, não é possível. A garota andou até o carro dele igual uma entidade, invadiu a casa dele, ficou cheirando os cômodos, fez um ritual com o gato dele na cozinha e a conclusão dele foi: acho que essa é a mulher da minha vida, hein? Eu juro que chega uma hora que você para de ficar preocupado com a Nick e começa a se preocupar exclusivamente com o QI desse protagonista. Bom, enquanto o casal tava em um restaurante, o Bear recebe uma ligação daquele amigo gordo dele, onde ele diz estar muito preocupado com a Nick, porque desde que ela começou a namorar esse protagonista, ela praticamente abandonou tudo que não envolvesse ele. Além disso, ele revela que ela mentiu sobre o pai ter câncer. Na verdade, o pai dela nunca teve a doença e os dois já não se falavam há muito tempo. Tudo isso enquanto a Nick ficava observando a conversa de longe igual uma agente secreta, só que tipo muito ruim.
O Bear fica claramente abalado com o que ouviu, ele volta pra mesa e encontra a Nick toda sorridente. Ela entrega uma pedra como forma de presente e diz que era uma herança de família, que foi passada de geração em geração, mas que agora ela queria que ele ficasse com ela. Só que o Bear resolve confrontá-la sobre a história do pai e a reação dela é completamente normal. No. What? No, 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 don't. Brincadeirinha. A garota simplesmente levanta e faz um escândalo no meio do restaurante. E depois de muito esforço, o Bear consegue finalmente acalmá-la e os dois acabam voltando pra casa. Ah, e só um parênteses aqui, mano. Essa atriz que faz a Nick manda bem pra caralho. Porque toda vez que ela aparece olhando pra alguém com aquele olhar vazio de psicopata, eu fico, tipo, genuinamente desconfortável. Ela vende muito bem essa sensação de que tem alguma coisa profundamente errada acontecendo. Bom, chegando em casa, os dois passam a noite juntos e durante a madrugada, o Bear acaba acordando e percebendo uma coisa completamente normal. Nick está parada no canto do quarto observando ele dormir, igual uma voyeur psicopata. Ele pede pra ela voltar pra cama, mas a garota começa a chorar, dizendo que o amor deles não parece recíproco. Ela grita com ele, chama ele de bosta, de lixo. Aí em seguida ela grita com ele, mandando ele dormir, e o filho da puta volta a dormir, mano. Só que tipo, não demora uns, sei lá, 2 minutos, ela começa a gritar no outro cômodo da casa. Aí ela sai correndo, segurando um vaso na altura da cabeça, entra no quarto, fica parada encarando ele por alguns instantes, como se estivesse decidindo se vai decorar a parede dele com o crânio ou não, e então ela volta ao normal. E os dois simplesmente voltam a dormir. Na manhã seguinte, o Bear acorda e encontra a Nick sentada no sofá lendo apenas um livro. Ele pergunta se ela cortou o cabelo dele enquanto ele dormia e ela só responde que sim. Aí ele fala que aquilo é estranho, que ela nunca mais deveria fazer uma coisa dessas, e a Nick só concorda. Puxa ele pra um beijo e o animal esquece completamente o assunto, que apaga memórias, pelo que eu tô vendo. E vocês não vão acreditar no que esse desgraçado fala logo em seguida do beijo. Sim! O filho da puta mandou um eu te amo pra uma garota que começou a gostar dele do nada, que ficou observando ele dormir de madrugada, que cortou o cabelo dele enquanto ele estava inconsciente pra fazer, sabe-se lá, que ritual maluco. Mas sim, aparentemente essa foi a hora perfeita para declarar o seu amor eterno. Nick responde que também o ama, obviamente, e quando o Bear se vira pra ir trabalhar, ele encontra a porta dele completamente coberta por fitas. Como se ela não quisesse que ele saísse de casa. E o mais impressionante é que ele só força a porta até abrir e vai trabalhar normalmente. Cara, para de ser esquisito, tá sendo mais esquisito que essa menina, cara. Enquanto o Bear tá no trabalho, a Nick fica parada na frente da porta da casa, só com um sorriso do demoníaco, sem fazer absolutamente nada até ele voltar, o que já é assustador o suficiente. Mas ela também acaba se mijando, pois como ela não quer sair daquela posição, então ela só faz ali no tapete mesmo e benção. Mais tarde, durante o expediente, o Bear abre a lancheira que a Nick preparou pra ele e encontra 2 fotos dele. Um bilhete escrito "Você, não eu", e uma anotação perguntando sobre o gato e um sanduíche com uma carne muito esquisita. E o animal simplesmente come a carne de procedência duvidosa feita por uma pessoa absolutamente maluca. Ele só comeu a carne. Nessa parte também a gente vê que existe uma química bem genuína entre o Bear e a Sarah, o que me deixou muito puto, porque o cara literalmente fez um desejo para a garota amar ele mais do que tudo no mundo, e agora ele fica de gracinha com outra garota. Mano, que sujeito arrombado. Bom, a Sarah comenta que o lanche tá com um cheiro horrível, pega o bilhete sobre o gato e diz: o que significa o veredito do gato? O Bear acaba juntando as peças, olha pro sanduíche dele, olha para o bilhete e percebe que a Nick tinha cozinhado o gato dele. Toda vez que eu achava que o filme tinha chegado no limite, ele conseguia piorar a cara da situação. Isso é muito foda. Quando o expediente acaba, um amigo gordo pede uma carona para Bear. Durante o caminho, os dois conversam sobre o comportamento da Nick, onde o amigo diz que algumas coisas aconteceram com ela e que desconfia que o Bear esteja se aproveitando da situação. E vou ser sincero, ele tava mesmo, esse puto. O amigo também comenta que vai dar uma festa, mas ele não quer que a Nick vá porque todo mundo tá começando a achar ela estranha demais. Então ele convida apenas o Bear. Desconfiado de que tudo aquilo possa ter sido causado pelo desejo, o Bear liga para o número de suporte que estava atrás da caixa do amuleto. Um homem atende, o Bear pergunta se existe alguma forma de alterar o desejo, o cara só diz que não. Pergunta se existe alguma forma de cancelar e ele também diz que não. Então, pergunta quanto tempo aquilo vai durar. E o cara responde que o desejo só termina quando quem o fez morrer. Nessa hora, o Bear entra em pânico, mas o atendente simplesmente repete que não há nada que possa ser feito. Quando ele volta pra casa, encontra a Nick exatamente no mesmo lugar onde a deixou horas atrás. Parada, imóvel, completamente suja de bosta, mijo, tudo que você pode imaginar. O Bear manda ela tomar um banho e ela obedece. Quando ela tá no banheiro, ele aproveita essa oportunidade pra dizer pra ela que ele vai em uma festa sem ela. A Nick fica completamente transtornada,
começa a gritar, faz um escândalo, diz que a Sarah também vai estar lá. O Bear tenta se explicar, fala que não sabia disso e até convida a Nick pra ir junto, pois já que a Sarah vai, ela também deveria ir então. Mas ela recusa. Eles continuam brigando pra caralho, ela fica gritando com ele fica sem saber como reagir e no fim das contas, os dois acabam indo pra festa mesmo assim. Todo mundo começa a ficar extremamente desconfortável com o jeito que a garota fica encarando o Bear. Ela simplesmente não desgruda dele nem por um segundo. E durante uma brincadeira de verdade do desafio, Nick fica completamente pistola quando um random tira o seu amorzinho do lugar só pra sentar ao lado dela. A galera começa a zoar, perguntando o que o diabos o Bear tinha feito pra ela ficar tão obcecada daquele jeito. Todo mundo acaba caindo na risada. O problema é que a brincadeira acaba rápido, pois o ambiente inteiro fica em silêncio quando percebem que a Nick continua rindo sozinha e sem parar. Depois, o Bear recebe o desafio de beijar a garota que está ao seu lado. E é claro que a Sarah já estava ali, só esperando a oportunidade perfeita de garantir o seu pedacinho. Só que ela não esperava era que a Nick fosse fazer isso aqui. Do nada ela sai daquele transe no meio da festa e começa a gritar desesperadamente que aquela não era a Nick. Em seguida ela quebra uma garrafa de bebida e acerta o próprio rosto numa tentativa desesperada de acabar com tudo aquilo. O Bear leva a garota pra casa, mas durante uma discussão entre os dois, isso aqui acontece. I love you too. Mais tarde, enquanto o casal dorme, a Sarah manda mensagem para o protagonista querendo entender o que tá acontecendo. Ela diz que quer vê-lo, mas ele diz que não dá pra ver ela porque o demônio tá do lado dele. Ele consegue sair da cama sem acordar a Nick, mas antes de conseguir ir pra fora, a verdadeira Nick, que tava controlando a boca dela, bom, ela basicamente pede pro Bear matar ela enquanto ela ainda tá dormindo. No caso, a outra Nick, a Nick do mal, tá dormindo, mas por puro orgulho ferido, acreditando que ela prefere morrer a continuar com ele, o Bear ignora o pedido dela e vai encontrar a Sarah. A Sarah então sugere que talvez Nick estivesse usando o Bear apenas pra fazer ciúmes em outra pessoa, e quando você descobre quem é essa pessoa, a situação fica ainda pior. Acontece que a Nick mantinha um relacionamento secreto havia 2 anos com o melhor amigo de Bear, aquele gordo fudido. Quando o protagonista era apaixonado por ela há mais de 7 anos, o suposto amigo dele já tava ficando com ela escondido esse tempo todo. É um talarico de primeira, né? Enquanto Sarah comenta sobre o beijo que eles poderiam ter dado naquela festa, caso a Nick não tivesse interrompido tudo, a garota aparece do nada. Ela quebra o vidro do carro e começa a atacar Sarah violentamente. E quando finalmente para, ela já está irreconhecível. E como se isso não fosse absurdo bastante, Nick ainda coloca toda a culpa em Bear. Diz que ele precisa ajudar ela a se livrar do corpo, porque segundo ela, tudo aquilo aconteceu por culpa dele. Depois de voltar à loja onde havia comprado o amuleto, o Bear pergunta ao vendedor como poderia desfazer aquele desejo completamente doentio. O recepcionista então explica que talvez só existisse uma forma de cancelar tudo aquilo. Alguém precisaria desejar a anulação dos desejos feitos por ele. Ao ouvir isso, o protagonista corre imediatamente até a casa daquele amigo talarico e gordo, implora para que ele deseje que a Nick volte ao normal. Só que o sujeito acha que tudo aquilo é uma grande mentira e ao invés de ajudar, ele só resolve pedir $1 milhão, porque eu acho que é o que qualquer pessoa insã pediria. Nessa hora, o Bear entra em completo desespero. Sem enxergar outra saída, ele corre de volta para casa dele, decidido a convencer a Nick a anular o desejo por conta própria. Mas quando chega lá, encontra uma cena digna de pesadelo. O corpo da Sarah está largado na sala, enquanto a esquisita da Nick permanece parada em um canto da parede, só esperando por ele. E o pior de tudo é que ela ainda tá segurando uma arma. Com um olhar completamente perturbador, a garota encara Bear e repete sem parar que ele não a ama de verdade. De repente, o garoto talarico invade a casa, mas ele só toma um headshot e morre ali mesmo. Bear fica desesperado, ele grita que a ama e quando ela finalmente se acalma, ele corre pro banheiro com a arma que ela estava e até cogita ir de come, só pra tentar acabar com essa maldição. Mas como ele é cuzão, ele só desiste na última hora e tem a ideia de tomar remédio pra acabar tendo uma overdose, algo que ele faz. Mas no último momento ele tenta evitar essa overdose, mas algo parece mudar nele. Ele se levanta, vai até o lado de fora, onde tá a Nick, e declara todo o seu amor por ela. O garoto do nada cai, morre, e acabamos descobrindo que a falsa Nick desejou que seu amor fosse recíproco, fazendo com que o garoto não pudesse vomitar e o vendo morrer em seus braços enquanto chorava por algo que nunca existiu. Em um último take, vemos a Nick segurando uma arma, quando do nada ela volta ao normal, totalmente em choque com tudo o que estava acontecendo e encerrando assim o filme.